Fala pessoal, você sabe nomear uma lente esférica? Você sabe qual é a diferença de uma lente convergente para uma lente divergente? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que depois da vinheta você saberá na nossa primeira aula de lentes esféricas. Fala pessoal, a gente vai fazer agora um resumo de lentes esféricas. Boa notícia! Se você sabe espelhos esféricos, você sabe lentes esféricas. A diferença é que no espelho prevalece a reflexão. Isso quer dizer que no espelho a luz ela bate e volta. Numa lente prevalece a refração. Isso quer dizer que quando a luz ela bate numa lente, a luz ela atravessa essa lente. Como numa lente esférica a luz atravessa essa lente, a gente vai trabalhar com os dois lados de uma lente. Então, toda lente, ela vai ter dois centros, ela vai ter dois focos, ela vai ter dois vértices, ela vai ter dois raios e assim por diante, tá certo? Então, saiba tudo de espelhos que você saberá tudo das lentes esféricas. Se você tiver dúvida de espelhos esféricos, você procura a nossa videoaula de espelhos esféricos, você faz aquela boa revisão, compare espelhos esféricos com lentes esféricas que você vai se dar bem nesse estudo, tá certo? Então bora lá. Lentes esféricas. Os elementos geométricos. Você vai ver que os elementos geométricos de uma lente esférica são parecidos com os elementos geométricos de um espelho esférico. Então veja bem, nós temos aqui uma lente. Pode perceber que nesse caso, as duas faces, elas são esféricas. Eu vou pegar a primeira face e prolongar ela, ó. Pego a segunda face e prolongo ela, e nós temos aí as duas esferas. E toda esfera que se preze, ela tem um centro. Então, C1 e C2 são os centros de curvatura dessas lentes esféricas, tá certo? Lá em espelhos esféricos, se você lembra, um espelho, ele é uma calota. Essa calota, ela tem um centro. O centro de uma calota esférica era chamado de vértice. Da mesma maneira, eu vou marcar dois pontos aqui, que são os centros dessas faces esféricas. Da mesma maneira, V1 e V2 são chamados de vértices dessa lente, tá certo? A distância do centro para a borda de uma esfera é chamado de raio. Então, nesse caso, R1 e R2 são os raios de curvatura. Lá nos espelhos, aquela reta que passava em cima dos dois, do centro e do vértice, era chamado de eixo principal. Da mesma maneira, toda reta que passa em cima dos dois centros e dos dois vértices também será chamado de eixo principal, tá certo? E aqui uma novidade, V1 e V2 a gente representa pela letra E, isso representa a espessura de uma lente. O que interessa para a gente é a chamada lente delgada. Uma lente delgada é aquela em que a espessura dessa lente ela vai ser desprezível em relação aos raios de curvatura. É claro que se essa espessura ela não é desprezível em relação a esses raios, ela será chamada de uma lente espessa. Mas a lente espessa, ela não interessa para a gente. O que interessa para a gente é a lente delgada. Eu repito, uma lente delgada é aquela em que a espessura da lente ela é desprezível em relação aos raios de curvatura, tá? Então esse Ezinho, ele representa a espessura dessa lente. Agora, pessoal, a gente vai aprender, a gente vai ter que saber nomear uma lente. Veja bem, lá em espelhos esféricos, é muito fácil a gente dar o nome de um espelho. Se você tem uma calota e se a parte
côncava dessa calota é espelhada, é um espelho côncavo. E se você tem uma calota e se a parte convexa dessa calota ela é espelhada, nós temos o espelho convexo. O grande problema de uma lente é que a gente vai trabalhar com os dois lados dessa lente. Então quer dizer que o nome da lente é um nome composto e é exatamente o nome de suas faces, das faces que deram origem a essa lente, tá certo? Mas para isso, gente, você tem bem aqui uma lente esférica. Veja, essa face bem aqui, ela é uma face côncava. Essa face bem aqui é uma face convexa. Como é o nome dessa lente? Essa lente é côncavo-convexa ou convexo-côncava? Para isso, existe uma regrinha. É a nomenclatura de uma lente esférica. Para você nomear uma lente, você vai ter que citar, em primeiro lugar, a sua face de maior raio de curvatura. Então veja, eu vou pegar essa lente e vou prolongar a primeira face e eu vou prolongar a segunda face. Olhe direito para o desenho. Perceba que essa face bem aqui, ó, que é a face côncava, ela é a face que possui um maior raio de curvatura. Como a face côncava é a face que possui um maior raio, é esse nome que vem na frente. Então essa lente, ela é uma lente côncavo-convexa, tá certo? E por convenção, a primeira palavra, ela é sempre masculina. Então essa lente, ela é uma lente côncavo-convexa, tá beleza? Mas a gente vai fazer uma regrinha aqui, para a gente ser rápido na hora de nomear uma lente. Eu vou dividir essa lente em dois grandes grupos. É o grupo das lentes que tem a ponta fina e o grupo das lentes que tem a ponta grossa. É claro que numa linguagem técnica, a gente não diz ponta fina, a gente diz que os bordos são finos. A gente não diz que as lentes têm ponta grossa, são lentes de bordos grossos, tá certo? Então bora lá, a gente vai nomear essas 6 lentes. Bora lá? Essa primeira face aqui, ela é uma face convexa. Essa face bem aqui, ó, também é uma face convexa. Perceba que as duas faces dessa lente, elas são convexas. Ficaria esquisito eu dizer que isso aí é uma lente convexo-convexa. Para isso, a gente vai reduzir. Como essas duas faces, elas são convexas, a gente diz que essa lente, ela é uma lente biconvexa. E olha que legal, gente. Como todas essas lentes, elas são membros de uma mesma família, o que é que membros de uma mesma família têm em comum? O mesmo sobrenome. Qual é o sobrenome dessa lente? Convexa. Então, todas as lentes de bordo fino, elas terminarão com a palavra convexa. Beleza? Então, bora lá. Essa face aqui é convexa. Já tá aqui o nome, esquece. A outra face é plana. Isso é uma lente plano-convexa. Da mesma maneira, essa face aqui, ó, é convexa. Já tá aqui o nome, esquece. A outra face é côncava. Essa é a lente côncavo-convexa. Repetindo, todas as lentes de bordo fino, elas terminam com a palavra convexa. Da mesma maneira, gente, ó, essa face aqui, ela é côncava. Essa face aqui também é côncava. Como as duas faces, elas são côncavas, isso é uma lente bicôncava. Como todas essas lentes, elas são membros de uma mesma família, todas elas terão o mesmo sobrenome. Então, todas as lentes de bordo grosso, elas terminam com a palavra côncava. Beleza? Perceba, ó, essa face aqui é côncava. Já está aqui o nome, esquece. A outra face é plana.
Isso é uma lente plano-côncava. Da mesma maneira, essa face aqui é côncava. Já está aqui o nome, esquece. A outra face é convexa. Então isso aí é uma lente convexo-côncava. Então não esqueça, todas as lentes de bordo fino terminam com a palavra convexa, todas as lentes de bordo grosso terminam com a palavra côncava. Beleza? Fala pessoal, dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.